Só da igreja, a igreja para a senhora mesmo? Amém. Queria ler com a igreja. Eu vou pedir, irmãos, por favor, os irmãos podem sentar, né? Eu quero pedir para as crianças, vem, porque a gente for falando alto, chega na metade, não vai mais, né? Então, nós estamos sem microfone hoje e eu não consigo muito gritar. Se eu ficar gritando muito, daqui a pouco vai som. Então, nós vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar comigo e com a igreja, amém? Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 1. E fala sobre a genealogia de Jesus. Aleluia. Eu vou ler, os irmãos vai acompanhando, amém? Diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Deixa eu ver mais fácil. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Amém? Somente esses 3 versículos aqui, irmãos. Glória a Deus. Então, Mateus, quando ele começou a escrever o livro dele, o Evangelho, ele estava ali relatando o Evangelho de Jesus Cristo. E ele começou a falar, não como os outros escritores, mas ele começou pela genealogia de Jesus. Porque se tinha uma coisa que era importante para os judeus, era a sua descendência. Para os judeus, um judeu que não era judeu puro, nem sequer podia participar das coisas do templo, nem podia participar das coisas santas. Então, Mateus ele começa a relatar a genealogia para provar que Jesus era o quê? Judeu. Não apenas judeu, mas da linhagem de Davi, que era a promessa. Porque Jesus era o rei prometido, o Messias prometido que viria da linhagem de Davi, cumprindo a promessa que Deus fez a Davi, dizendo: não faltará rei no seu trono. E Jesus foi o último rei, e é rei e reina até hoje. Aleluia! E ele começa falando da geração, e é interessante, irmãos, que Mateus, ele escreve, e ele coloca de uma forma diferente, quando vai falar de algumas pessoas. Nesse caso, eu não vou ler o restante do texto, tem mais algumas pessoas, algumas mulheres, que ele vai relatar de uma forma, como que colocando em destaque, que é o caso de Tamar, é o caso de Raabe e é o caso de Ruth, porque são mulheres que são estrangeiras, né? Tamar é estrangeira, não é da descendência de Abraão, Ruth é moabita e Raabe é aquela mulher que era prostituta e morava ali nas muralhas ali de Jericó. E quando ele vai falar aqui, ele fala que Abraão, ele começa de Abraão, porque ele queria provar que Jesus era da descendência de quem? De Abraão, chamado por Deus. Que Abraão era quem, irmãos? Era o pai da fé, o primeiro a ser chamado por Deus para dar início ao povo separado de Deus. Então Mateus quer provar que Jesus é o quê? Judeu, da descendência de Abraão e também da descendência de Judá. E ele começa dizendo: Abraão gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Você vê que Mateus, ele está sendo bem específico na prova de quem é Jesus. Ele não está interessado nas 12 tribos, ele está interessado em Cristo. Provar que Cristo é filho de Abraão, é filho de Judá, é filho de Davi. E ele é aquele a quem Deus prometeu para reinar no reino eterno. Porque o reino de Cristo não é um reino que tem fim, mas é um reino eterno. Então ele começa dizendo que Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó. Ele não fala quem é a mãe de Isaac, ele não fala quem é a mãe de Jacó. Por quê? Porque elas são do povo de Abraão.
Mas quando chega aqui em Judá, ele diz que gerou a Judá e a seus irmãos. É interessante, irmãos, que Judá é o quarto filho de Jacó, não é o primogênito. Quando a gente lê, que a gente estudou aqui o livro de Gênesis, não sei se quem estava aqui se lembra, quando a mãe de Judá, que foi a primeira esposa de Jacó, né, porque ele foi enganado pelo seu sogro, chamada Leia, né? Chama de duas formas. Ela deu a Jacó 4 filhos. E nos 3 primeiros filhos, ela queria provar para Jacó que ela era uma mulher que merecia o amor de Jacó. E ela vai dando nomes que tem ali significados, colocando vamos dizer assim, na parte mais alta, o amor dela para Jacó, querendo que Jacó retribuísse para ela aquele amor que ela tinha por ele. Porque Jacó se casou com Leia ou Lia, enganado pelo seu sogro, mas a Bíblia diz que ele amava a Raquel. Tanto que ele trabalhou 7 anos e foi enganado e trabalhou mais 7. A Bíblia diz que foi para ele como poucos dias, imagine 14 anos, irmãos, de tanto que ele amava a Raquel. E Lia, a mulher de Jacó, quando teve o 4º filho, ela mudou a maneira como apresentou ele a Deus. E disse, com esse filho eu louvarei a Deus. Aleluia. E esse filho Judá, irmãos, é aquele a quem Deus escolheu para ser a linhagem de Cristo. Glória. Aleluia. E quando Mateus ele escreve, Mateus é um camarada bem inteligente, irmãos, que é a maneira como ele escreve, porque ele diz a Judá e a seus irmãos, ele coloca em destaque quem? A Judá. Judá é o destaque, a quem ele quer mostrar para todos que vão ler a linhagem de Cristo. E aí quando chega no versículo 3, ele diz, e Judá gerou de Tamar, ele colocou em destaque a mãe dos filhos de Judá. Por quê, irmãos? E os nomes dos filhos são Pérez e Zera. E Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou a Arão. Irmãos, para a gente entender a história de Tamar, a gente tem que ir lá para Gênesis, capítulo 38. Vamos lá? Eu não estou de olho no relógio, não consigo ver ali. Mas deixa eu pegar o meu aqui. Aleluia. Isso. Glória. Gênesis capítulo 38, irmãos. Glória. Glória a Deus. Glória. Aleluia, Deus. Louvado é o teu nome, Pai. Gênesis capítulo 38, quem tiver com a Bíblia vai acompanhando, diz assim, e aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Suá, e tomou e entrou a ela. E quando fala tomou por esposa, irmãos. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome E tornou a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezib, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para seu primogênito, e o seu nome era Tamar. A igreja fica ligada aqui, irmãos. Amém? E fica em espírito de oração. Amém? Glória a Deus. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã, entra a mulher de teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. A igreja vai tocar de pé em nome de Jesus, vamos orar? Vem, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, colocamos na tua presença. Estamos aqui, ó Pai, na tua casa, na tua presença, para te adorar, para
para louvar ao teu nome, para ouvir a tua palavra. Queremos, ó Pai, em nome de Jesus, ó, ver o teu mover, ó Pai. Queremos ver, ó Pai, aleluia, a tua obra, Pai, concluída. Na vida, ó Pai, da tua igreja, na vida do teu povo. Pai, em nome de Jesus, ó. Não permita, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, aleluia, que seja impedido, ó Pai, aleluia, a tua igreja de ouvir a tua palavra. Não permita, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que a tua igreja, ó Pai, aleluia, venha perder a oportunidade de ouvir, ó Pai, a tua voz. Não permita, em nome de Jesus, ó Pai, que a tua igreja, ó Pai, aleluia, nessa noite, possa passar, ó Pai, aleluia, sem receber a resposta, sem ter, ó Pai, aleluia, a tua palavra plantada no teu coração. Pai, em nome de Jesus, repreenda todo mal. Livra, liberta, ó Pai, aleluia, transforma, salva, para a glória e para a honra do teu nome santo. Pai, trabalha, ó Pai, aleluia, no meio da tua igreja e do teu povo. Salva, ó Pai, aleluia, liberta, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, repreenda todo mal, para a glória e para a honra do teu nome santo, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, fiquem ligados que Deus tem uma resposta para você hoje. O inimigo quer te impedir de ouvir. Amém? Vou ler novamente do início, amém? E aconteceu que no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua. E tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome E tornou a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Queside, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o tomou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher de teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava a terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Timná. Ele e Ira, seu amigo, o Adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Timná, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si a sua veste de viuvez, e cobriu-se com o véu, e disfarçou-se e assentou-se à entrada das fontes que estão no caminho de Timná, porque viu que Selá já era grande, e ele lhe não fora dado e ela não lhe fora dado por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deita-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dá-me
penhor até que o envies. Então ele disse, que penhor é o que te darei? E ela disse, o seu selo e o teu lenço, e o cajado que está na tua mão, o que ele lhe deu. Entrou então a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu as suas vestes de viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo, o adulamita, para Tamar, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo, onde está a prostituta que estava no caminho junto das fontes? E disseram, aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse, não a achei. E também disseram os homens daquele lugar, aqui não esteve prostituta. Então disse Judá, tome-o ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo, Tamar tua nora adulterou, e eis que está pejada, ou seja, grávida do adultério. Então disse Judá, tirai-a fora, para que seja apedrejada. Amém? Somente até aqui. Obrigado, Deus abençoe. É grande a leitura, né? Meu Deus. Aleluia. Oh, exaltado, aleluia. Glória. Glória a Deus. Irmãos, a gente viu que Judá, ele é o quarto filho de Jacó, ele é o patriarca da tribo de Judá, da qual saiu Davi, da qual veio a nascer Jesus. Aqui, irmãos, está contando a história de Tamar. Quem é Tamar? É uma mulher estrangeira que Judá tomou para ser esposa de um dos seus filhos. E é interessante, irmãos, que a Bíblia diz que o primeiro filho que Judá deu a ela como marido, a Bíblia diz que ele era mau. A Bíblia não diz qual era a sua maldade. A Bíblia só diz que ele era um homem mau. A Bíblia não explica qual era a sua maldade. Mas a Bíblia diz que Deus o matou. E era da tradição do povo, descendência de Abraão, que quando um irmão morria, o irmão mais novo tinha por obrigação casar-se com a viúva, e o filho que nascesse da viúva, o primogênito, não seria desse irmão que se casou com ela, seria do irmão falecido, para suscitar a descendência dele, para que ele tivesse descendente. Não era exatamente o filho dele, mas o nome dele seria dado àquela criança para que a linhagem dele permanecesse. E a Bíblia diz que o segundo filho de Judá, o nome dele era Onã. Onã era mau também. Ele não levava em consideração nem sequer a mulher, nem o mandamento do pai, nem a tradição familiar, e nem o temor a Deus. E o que ele fazia? Quando ele se deitava com a mulher, ele evitava o filho, não colocando nela a semente. Para quê? Porque ele descobriu, ele entendeu que aquele filho não seria dele. Então ele evitava o filho para que o irmão não tivesse semente. Ou seja, era mal também. Aleluia, Deus. Impedindo um plano de Deus. Aleluia. Irmãos, e ai daquele ou daquela que se coloca diante de Deus para impedir o projeto e o plano de Deus. Aleluia. Porque essa mulher não teria qualquer criança, seria uma criança que seria parte da linhagem do próprio Cristo. E a Bíblia diz que ele evitava o filho e jogava na terra a semente. Os adultos vão entender o que eu estou dizendo, não preciso falar tão abertamente.
E a Bíblia disse que Deus então também o matou. Só que Judá, irmãos, tinha 3 filhos. E a continuação era até que nascesse o filho do... E a Bíblia diz que tinha Judá mais um filho. E era o caçula. E Judá teve essa mulher por uma mulher maldita. Ou azarada, vamos dizer assim. A mulher que mata homens. Que casa com ela, uma viúva negra. Vamos falar assim, né? O que é a viúva negra? É aquela aranha que todo mundo já, né, conhece. Que ela mata o macho que ia casá-la com ela. Então Judá teve essa mulher por uma mulher amaldiçoada. E ele agora agiu, irmãos, de mentira. Judá agiu de forma mentirosa para que o seu filho não fosse dado à mulher e a mulher ficasse lá e mofasse na casa do pai. Porém, irmãos, Judá está impedindo uma pessoa de viver. Porque ela agora era viúva e não poderia se casar com outro, enquanto Judá tivesse ainda um filho. E Deus, irmãos, Ele está vendo tudo e todas as coisas. Aleluia. Ninguém passa diante de Deus por justo sendo injusto. E ninguém impede os planos de Deus. Se Deus te escolheu para um propósito, ai daquele que se colocar de frente de Deus para impedir os planos de Deus na sua vida. E o que o primeiro filho de Judá fez foi tentar impedir o plano de Deus. A Bíblia diz que ele era mau. Não explico porquê, mas ele não teve um filho. E a mulher era uma mulher fértil. Ela não tinha problema. E nós vamos ver isso depois. Então, o primeiro homem se casou e aparentemente a gente pode entender que ele não gerava filho nela. Talvez porque também não queria. O segundo se casa e decide, de consciência, não foi algo que acontecia, infelizmente a mulher engravidava, não. Ele decidiu impedir os planos de Deus. E a Bíblia diz que Deus o matou. Primeira lição dessa palavra, irmãos, é que ai daquele que se coloca diante de Deus para tentar impedir os planos de Deus. Ai daquele. Porque a Bíblia diz que Deus ele dá vida, mas Deus também mata. Aleluia, Pai. E aqui está a prova. A Bíblia diz claramente que Deus o matou. Não só um, mas os 2. Glória a Deus. E agora fica quem? Na responsabilidade? Judá. De fazer aquilo que deve acontecer. Porém, Judá, irmãos, aqui ele já está um homem que está um pouco longe do temor a Deus. Primeiro por quê? Judá é filho de Jacó. É da tradição da família eles casarem entre eles. E a Bíblia diz aqui que Judá saiu do meio de seu pai e foi habitar num lugar estrangeiro. E se casou ali com uma mulher daquele lugar. Dando ali aos seus filhos, nascendo ali os seus filhos, de um povo que não era o povo de Abraão. Então Judá já estava fora da direção de Deus. E nós vamos ver que Judá está tão fora da direção de Deus, que quando ele se torna viúvo, a primeira prostituta que ele vê, ele vai e se deita com ela. Que não é prostituta, é a Tamar. Aleluia. Mas mesmo quando o homem está fora da direção de Deus, irmão, Deus está no controle. Oh, glória. Porque Deus não depende do homem para fazer a sua obra. Aleluia. Deus depende da sua própria vontade. Aleluia. Se é dos planos de Deus fazer algo, irmãos, ai daquele que se colocar de frente, porque não vai impedir. Ninguém impede os planos de Deus. Já disse que os planos de Deus não podem ser frustrados. Louvado seja Deus. Glória. Assim que o homem pecou no jardim, Deus disse, olha, para a serpente, a semente dela, dessa mulher, vai pisar na tua cabeça. Olha aí, meu rei. Aleluia. É o plano de Deus. Glória. E Judá, irmãos, agora fala para ela, olha, veste a tua roupa de viúva. Ela tinha que andar trajada de viúva. E vai até a casa do teu pai e habita lá, até que o meu filho caçula, né, o terceiro filho, se torne adulto para se casar com você. Aleluia. Aleluia.
Versículo, eu vou ler aqui, como eu sempre faço. Isso é bom. Olha só, versículo 12. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Suá. Perdão, irmãos. Glória. É isso mesmo. Aleluia, Deus. Versículo 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, ele está dizendo para ele mesmo, irmãos. Portanto disse, para que porventura não morra também este, o menor, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou na casa de seu pai. Obrigado, mano. Judá decidiu com ele mesmo: eu vou enganar essa mulher, para que não aconteça com o meu terceiro filho o que aconteceu com os dois. E ela ficou ali, irmãos, vestida de viúva. Por que Judá fez isso, irmãos? Judá tinha o poder na mão. Agora era ele que decidia. Ele tinha a autoridade de falar para ela: olha, vai à casa do teu pai e fica lá. Mas Judá tinha autoridade? Sim, irmão. Ele tinha tanta autoridade que quando descobriu que ela estava grávida, disse: traga ela, que vamos apedrejar. Olha o tamanho da autoridade desse homem. Autoridade para impedir, autoridade para mentir, autoridade para enganar e autoridade até mesmo para matar. Está na mão desse homem. Muitas das vezes, irmãos, o inimigo levanta pessoas contra a nossa vida que acha que tem autoridade. Aleluia, Deus. Que acha que tem autoridade para nos impedir, para nos segurar. Até mesmo para nos humilhar. Mas é desses, irmãos, porque aqueles que pensam que vão humilhar, irmãos, quando vai tocar em alguém que Deus escolheu, Deus inverte e ele se torna humilhado. Aleluia. Aleluia. Ele se torna humilhado. Santo é o teu nome, Jesus. E o que acontece? Assim como Tamar ficou viúva, quem ficou viúvo também? O Judá ficou viúvo. E aqui, irmãos, vai mostrar a sabedoria dessa mulher, que agiu com muita inteligência, astúcia, sem enganar, mas provando para aquele homem, Judá, que ele estava errado. Aleluia, Deus. Que ele estava errado. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Suá. Quem é Suá? O sogro de Judá. Mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosquiadores das suas ovelhas, em Timná. Ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. Esse Ira aqui, Judá, era assim, irmãos. E pelo jeito não era muito boa companhia. E pelo jeito onde um ia, o outro ia. E aqui disse que deram aviso a Tamar. Irmãos, às vezes o nosso inimigo acha que nós estamos de braço cruzado, esperando ele pisar, sapatear, fazer o que quiser. Aleluia, Deus. Hoje foi falado na escola bíblica dominical que nós não lutamos contra carne e nem sangue. Mas nós lutamos contra principados, potestades. Aleluia. Se o teu inimigo está se levantando, você vai ficar de braço cruzado? E eu não estou falando de agir com o seu braço. Eu estou falando de agir na oração. De pedir a Deus socorro. Aleluia. Porque Deus está vendo. As pessoas, irmãos, que estavam vendo essa mulher, sabia que ela estava sofrendo uma injustiça. Ela estava sofrendo uma injustiça. Porque ela estava sendo humilhada. Vivendo uma vida de viúva quando ela devia ser casada. E vão e avisam ela: olha, Judá, o seu sogro, está subindo para tosquiar as ovelhas. Aleluia. E ela agora tira sua roupa de viúva,
se senta na beira do caminho, em um lugar ali onde tinha umas fontes, cobre o seu rosto. O fato dela cobrir o seu rosto, irmãos, demonstra, ela dá a entender que ela é uma prostituta, mas ela tem um objetivo. Ela não está ali para se vender para qualquer pessoa. Ela está ali no objetivo de provar para o seu sogro que ela é inocente e que ele está errado. E a Bíblia diz, irmãos, que passando Judá, olha para ela e se interessa. Lembra que eu falei que Judá estava bem desviado? E ele pergunta para ela assim, escuta, quanto você quer para se deitar comigo? Ela falou, que você me dá? Ele falou, um cabrito. Só que eu não tenho agora, mando depois. Ela falou, então, deixa um penhor. Sabe o que é um penhor? Vou explicar aqui de maneira bem simples para vocês entenderem. É brincadeira, mas é verdade. O seu Madruga, do programa do Chaves, ele sempre penhorava alguma coisa. Penhor é algo que você deixa como garantia de um pagamento. Você precisa de um dinheiro, chega lá e fala, escuta, me empresta aí X. A pessoa fala, qual é a garantia que você me dá? Eu vou deixar para você um objeto, uma televisão, um carro, dependendo do valor do dinheiro. Se eu não voltar para pagar, isso daí é seu. E Judá deixou com ela, irmão, não qualquer coisa. Ele deixou os objetos mais importantes que provavam quem ele era. Porque o cajado era pessoal, o lenço era pessoal e o selo era pessoal. O que ela queria dele? Provar que foi ele que engravidou ela. E ele se deita com ela, irmãos, e vai embora. E depois manda o seu amigo trazer o cabrito, mas ela já não está lá. E quando volta para ele, ele fala assim, a mulher que estava lá. Ele falou, então, eu mandei o cabrito, ela não estava lá, paciência. Irmãos, cuida do seu nome. Aleluia. Aleluias. Glória. Cuida do seu nome. Glória a Deus. Seu nome não é para estar andando por aí. Verdade, Jesus. Santo teu nome, Pai. Eu já falei aqui um tempo atrás, às vezes é um pouco difícil de falar isso, porque acontecia muito isso no passado. Eu acredito que hoje não tanto. Mas seu nome não é para estar emprestando, não, irmãos. Porque quem vai levar o nome de caloteiro é você. Aleluia, Deus. Seu nome não é para estar por aí. E Judá, irmãos, estava pouco preocupado com o nome dele, porque ele deixou os objetos pessoais que dizia quem ele era na mão de uma prostituta. Ela não era, mas para ele era. E quando o seu amigo disse, ela não estava lá, ele deu de ombro dizendo, mandei o cabrito, não estava lá. Como se o nome dele não fosse nada, irmãos. O nome de Judá é somente um nome que dá nome à tribo de Judá, da onde viria Cristo. Glória. Irmãos, nós somos servos de Deus, o nosso nome leva o nome de Cristo. Aleluia. Aleluia. Deus. Nosso nome não é qualquer coisa. Alguém tem que olhar para nós e falar, ali vai um homem de Deus, como disse a mulher, Oh, exaltado. que falou de Eliseu. Exaltado. Aleluia. Santo Deus. E Judá deu de ombro. E logo trouxeram a notícia. E Judá talvez ficou aliviado. Por quê, irmãos? Porque aquela mulher era um problema na vida de Judá. Porque o seu filho não poderia se casar com ninguém enquanto aquela mulher estivesse viva. Porque Judá estaria cometendo um crime, um pecado. Porque aquele filho não era mais de Judá, mas era dela. E Judá está impedindo o plano de Deus de ser concretizado. E leva a notícia e diz, olha, a tua nora, ela está, aqui fala padejada, né? Algumas linguagens mais antigas aí, eu acredito que do século passado, falavam que a mulher estava em estado interessante. Bonito, né? A maneira de falar, né? Já ouviram essa expressão? Em estado interessante. Se vocês querem ouvir essa expressão, vejam o filme do Titanic, que lá usa essa expressão para uma grávida que está naquele filme. Estado interessante é quando a mulher está grávida, aqui padejada, está grávida. E Judá disse, está grávida, a viúva? Alguém diz, ela adulterou. E Judá muito rápido, irmãos, sem buscar investigar. Porque o nosso inimigo, irmãos, ele quer simplesmente nos matar. Ele não quer saber se existe razão para isso. O diabo, se ele pudesse, ele destruía a igreja de Deus. A Bíblia diz que ele anda como um leão, bramando, rangindo os dentes, buscando alguém para tragar.
Mas a Bíblia diz que ao nosso lado está o leão da tribo Aleluia! de Judá. Glória Leão da a Deus. tribo de quem, irmão? De Judá. Aleluia! Só, irmãos, que se tem uma coisa que ninguém pode negar, é a sua própria identidade. Se você entrar num lugar, irmãos, é tão interessante que a tecnologia, ela cresceu tanto, que eu tô com a mão aqui em cima desse púlpito aqui, ó, né? Passando em tudo quanto é lugar. Tô deixando digital e prova aqui em tudo quanto é lugar. Se acontecer alguma coisa, dizer não estava lá, a polícia vai analisar e dizer assim, esse digital é sua. Aqueles objetos eram as digitais de quem? De Judá. Está em poder de quem? Da nora. E quando manda trazer ela para matar, ela vai, né, nos objetos e diz, escuta, o homem que me engravidou é o dono desses objetos. Glória, meu Deus. E Judá agora envergonhado diz, tu é mais justa do que eu. E essa mulher, irmãos, ela não só foi justiçada na terra, mas foi justiçada no céu. Aleluia! Aleluia, Deus. Porque quando aqui Mateus vai escrever, olha, irmãos, no início do livro aqui de Mateus, diz o quê? E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Irmãos, fique tranquilo. Não fique angustiado no seu coração. Seja apenas fiel a Deus e Aleluia. justo. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus, irmãos, é quem honra o teu povo. Deus é quem justifica a sua igreja. Aleluia, Deus. Muitas das vezes ficamos muito preocupados querendo mostrar algo para alguém. Ou provar algo para alguém. Deus, Ele vê tudo e todas as coisas. Não há nada nessa terra, irmãos, que passe desapercebido diante de Deus. Essa mulher sofreu uma grande injustiça. Primeiro, porque ela não se casou porque quis, as mulheres não escolhiam. Não casava por amor. Os pais iam lá, escolhiam, negociavam as filhas, pegavam e falavam, você vai ser a esposa do meu filho. Se a Bíblia diz que um menino era mau, você acha que se ela tivesse namorado com ele, teria querido ficar com ele? Não, irmãos, ela se casou porque foi casada. Ela não foi casada porque quis. Morreu o primeiro, ela foi casada com o segundo. Não porque ela quis. Muitas das vezes na nossa vida, irmãos, acontece tantas coisas, não porque nós queremos. Passamos por tantas lutas, não porque nós escolhemos. Mas Deus está nas nossas lutas, irmãos. Nosso problema é que falta em nós, sabe o quê? Convicção. Aleluia. Falta em nós convicção, irmãos, no Deus que nós servimos. Aleluia, Deus. Essa mulher não saiu do seu lugar, ela ficou lá firme, esperando. E Deus honrou ela. Quando ela tomou atitude, ela não tomou atitude fora. Ela foi naquele que podia. Aleluia! Obrigada, Deus. Santo, santo. Quer que Deus te dê vitória? Joga dentro das quatro linhas. É mesmo, Jesus. Joga na justiça. Aleluia. Age com a verdade. Porque contra a verdade não tem quem possa vencer. Glória. Aleluia, Deus. Porque quem honra é Deus, o homem não pode honrar a ninguém, irmãos. É verdade. O homem não honra a ninguém. Quem vai te honrar é Deus. Glória. Aleluia. É Deus que vai te honrar. Aleluia. Eu creio. Aleluia. Não importa o lugar onde você está, irmãos. Não importa se você está passando por prova na família. Não importa se você está passando por prova na empresa. Glória. Não importa onde você está sofrendo. Aleluia. Não importa onde você está sendo injustiçado. Não tem problema. Deus, Ele é justo. Aleluia. Deus é justo. Glória. Tenha convicção do Deus que você serve. Aleluia, Deus. Não fique titubeando em dois pensamentos, irmãos. Aleluia. Tiago diz que Deus não se agrada disso. E muitas das vezes Ele deixa de abençoar por causa disso. Então tenha convicção naquilo que Deus te chamou. Seja primeiro fiel a Deus.
E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, irmãos. Deus, ele tem honra. Essa mulher foi honrada, irmãos, como poucos foram. Essa mulher não era do povo de Abraão, mas ela está aqui dentro da Bíblia, aqui ó, escrito, eternizada. Aleluia. Nós vamos morrer e quem vir depois de nós vai continuar lendo e falando da história dessa mulher. Glória. A Bíblia separou um capítulo inteiro somente para falar dela. Aleluia. E a Bíblia não está honrando a Judá, está honrando a ela. Aleluia. Aleluia. Glória. Não importa se o homem tem poder, irmãos. A gente sabe que nessa terra aqui, irmãos, o poder é passageiro. O homem, ele pensa que tem poder. Mas todo o poder, a Bíblia diz que foi dado a quem? A Cristo, que pagou o preço por nós. Então, se você quer vitória, fique no seu lugar. Glória. Haja na verdade. Aleluia. Cuidado com o seu nome. Verdade, Pai. E Deus vai te honrar. Ninguém pode impedir os planos de Deus, irmãos. Isso é fato. A Bíblia mostra, prova isso daí do começo ao fim. Ninguém impede os planos de Deus. Ninguém impede. Mas é necessário ficar firme. Ficar firme. Verdade, Pai. Tiago diz assim, olha, não fique coxando em dois pensamentos. Ore a Deus e peça o que você vai pedir com fé. Com fé. O hino 84 não dá pra gente louvar mais aqui hoje. Eu louvei hoje aqui na casa do pastor Leonil. E o hino 84 ensina isso. Não disse eu a muitos já, pedi, dar-se-vos-á. Mas ele diz o quê? Pedi com fé. Amém? A sua vitória está pronta, irmãos. Essa mulher, na primeira vez que um homem se deitou com ela, de verdade ela engravidou. De 2 meninos, não só de um. Glória. A sua vitória está garantida, irmãos. Aleluia. Aleluia, Deus. Maravilhoso Deus. Santo é o nome, Senhor. Para Deus não tem dúvida. Será que vai dar? Não existe o sim. Quando Deus diz, é já. Já aconteceu. Se é agora, amanhã ou no futuro, eu não sei. Mas o já de Deus existe. Vai acontecer e vai. Mas fica na posição. Judá disse para ela assim, olha, veste a tua roupa de viúva, vai para a casa de teu pai e fica lá. E lá ela ficou. E aqui não foi pouco tempo, porque a Bíblia diz que o menino cresceu. Quantos adolescentes nós estamos aqui, irmãos, que quando alguns ficam muito tempo fora aqui não vê, quando chega, meu Deus, está desse tamanho? Porque o tempo passou. Mas ela continuou firme. Então fica firme. Nós estamos iniciando um novo ano. Ainda não acabou, né, irmãos? Para Deus, 1 minuto para ele fazer um milagre é o suficiente. Aleluia. Ainda não acabou. Mas se o que você tem no seu coração, o que você tem buscado, não se concretizar esse ano, continua firme. Porque Deus é fiel para dar vitória. Amém? Deus abençoe a igreja. Aleluia, Deus.